A paz do Senhor para todos e uma boa noite a todos que, porventura, chegar ao conhecimento desse vídeo. Meu nome é Abel, congrego ali na comunidade Adoração em Palavra, na rua Ângelo Alberto Nesse, número 229, Jaguaribe, em Osasco. Quero nessa oportunidade ler um texto da Palavra de Deus que está inserido em Oséias capítulo 4, versículo 1 até o 6, que nos diz assim a Palavra do Senhor. Ouve a Palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com seus sacerdotes. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos atravessando momentos muito difíceis, preocupantes, nesses últimos dias. Toda a nação está preocupada e não há como ser diferente, porque o cenário que nos apresenta, ele preocupa a todos, diretamente ou indiretamente, porque todos nós somos afetados. E nós vemos que a palavra de Deus aqui, a qual eu acabei de ler, ela fala que Deus ele tem uma contenda com os habitantes da terra. E nós vemos biblicamente que em algumas oportunidades Deus ele tratou de forma muito agressiva com os seres humanos. Por causa da desobediência, por causa dos atos inadequados diante de Deus. Nós presenciamos na Bíblia alguns fatos, como lá naquela passagem de Noé, onde por causa da desobediência, por causa da perversão do ser humano, Deus acometeu ali aquele dilúvio, ao qual dizimou muitas pessoas ali. E Deus poupou alguns, mas no geral foi dizimado muitas pessoas ali. Outra oportunidade também nós presenciamos ali, Sodoma e Gomorra, onde o povo vivia de uma maneira tão desequilibrada, tão agressiva, tão hostil, tão profana, e aquilo cheirou mal às narinas de Deus. E Deus ali permitiu ali que caísse fogo do céu ali e consumiu aquelas cidades ali, juntamente com boa parte dos seus moradores. Nos meus 54 anos de idade, nasci no berço evangélico, na Assembleia de Deus, a qual tive minhas instruções na minha formação, e procurei e procuro até hoje andar nos caminhos do Senhor e tentar fazer aquilo que é adequado diante de Deus e agradável ao Senhor. Mas como ser humano, eu sou imperfeito, não sou perfeito.
tenho minhas falhas, meus erros. E peço a Deus sempre a misericórdia dele, o perdão, para que eu possa permanecer na presença do Senhor. E nesses anos de vida meu, eu nunca tinha presenciado tanta afronta, tanto desrespeito, tanto escarnio, tanta zombaria, tanta gozação com as coisas de Deus, com Jesus. Nós presenciamos nesse decorrer desse ano que passou e neste ano mesmo, tantas afrontas de pessoas descrentes, pessoas que não creem em Deus, pessoas que de alguma forma têm algum aborrecimento, têm alguma mágoa de Deus, porque optaram por tomar algumas atitudes em suas vidas, e algumas decisões, e algumas opções de vida, a qual não é agradável aos olhos de Deus, e aí para tentarem se justificar os seus atos, aí culpam a Deus ou quer atribuir a culpa a Deus. Mas eu aprendi uma coisa no decorrer da minha vida espiritual, religiosa, que Deus ele não é um ditador. Deus ele não é um ditador. Através da sua palavra, ele nos faz sugestão a qual, se nós acompanharmos e colocar em crédito, colocar em ação a nossa crença nele, ele vai nos abençoar, vai nos guardar, vai nos proteger e vai nos assegurar um pouco de conforto. Mas nós, como vivemos nessa sociedade, participamos desse planeta a qual nós vivemos, nós estamos sujeitos a todas as intempéries. E Deus ele se entristeceu e se entristece muito com o que foi passado. E não somente esses fatos que têm ocorrido, mas também na religiosidade também nós percebemos muitas coisas que têm entristecido a Deus nesses últimos tempos. Líderes religiosos que, entre aspas, usam o nome de Deus para se beneficiar de alguma forma, usam a religiosidade, usam a placa de uma igreja, uma instituição religiosa, para se beneficiar em propósito próprio, a seu favor. E tem negado a eficácia de Deus, tem entristecido a Deus, porque tem dado motivo. Nós muitas vezes falamos na igreja, proferimos palavras até eloquentes, palavras que às vezes tocam o coração das pessoas, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, é claro. Mas muitas vezes nós, com as nossas falhas, com os nossos erros, com os nossos atos, as nossas atitudes acabam falando mais alto que as nossas palavras. E às vezes erramos e entristecemos a Deus. E acabamos com os nossos erros dando motivo para que ímpios e descrentes venham se justificar os seus atos e com isso zombarem do nome de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus ele não tem o culpado por inocente. Resumindo, atribuído tudo isso, todos esses fatores a qual eu comentei aqui, tem contribuído para que Deus ele se entristeça com o ser humano.
E assim como Deus agiu em outras oportunidades e castigou o povo, desta vez também Deus permitiu que esse vírus, corona, algo em relação, em termos de tamanho, tão insignificante, invisível ao olho nu do ser humano, mas nocivo para o ser humano. Esse vírus que surgiu desde o ano passado ali na China ali, e desde então ele vem dizimando pessoas, acometendo muitos óbitos. E há no meio da ciência, no meio da população, muita especulação em relação a esse vírus. Muitas pessoas dizem muitas coisas, papapá, mas a Organização Mundial da Saúde, ela mesma não tem certeza de fato como se comporta esse vírus. Qual é o fator que leva ele a cometer a infecção no ser humano. O que nós temos de concreto e certo é que o vírus ele está propagando no mundo inteiro. E ele não respeita fronteira, ele não respeita classe social, etnia, religiosidade, ele não respeita nada. Pessoas milionárias aí, um poder aquisitivo financeiro muito grande, estão da mesma forma que um coitado, restrito dentro da sua casa, da sua residência, com medo de sair para fora e ser contaminado e correr o risco de perder a sua vida. Mas que Deus possa ter misericórdia de nós. Eu peço perdão a Deus e peço a sua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida da igreja que tem clamado ao Senhor, que tem buscado ao Senhor, sobre a nação. Porque eu, como um líder eclesiástico, diretamente ou indiretamente, eu também me sinto responsável por essa contenda de Deus. Porque eu, de certa forma, eu tenho contribuído. Eu e todos os líderes religiosos. Porque muitas vezes até temos boa intenção, mas nos nossos atos, nas nossas atitudes, muitas vezes nós acabamos cometendo erros. E isso tem dado margem para que ímpios e descrentes e ateus ganhem força, ganhem autonomia para poder assim escarnecer do nome de Deus. Que Deus possa olhar para nós com um olhar de misericórdia. Não sabemos aonde vai chegar esse mal que tem assolado as nações. Não sabemos qual vai ser o futuro. Nós temos fé, cremos que isso vai passar. Eu creio. Mas não sabemos quando. E o certo é, as consequências vão ficar. Já estão aí as consequências. Nós já estamos sofrendo as consequências. E o fim a gente não pode afirmar como será. Mas uma coisa eu sei, eu creio, eu tenho fé, eu tenho convicção nisso, que Deus ele é poderoso para repreender todo o mal.
E que Deus ele não abandona aqueles que crêem nele e buscam a sua presença. Que nós possamos nos unir em oração, em clamor. A palavra de Deus diz: põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Então vamos nos unir em oração. Vamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e pedir a Deus a misericórdia dele sobre as nossas vidas para que venha aplacar essa ira de Deus para com a humanidade e o Senhor ele venha nos livrar de todo mal. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos cobrir com o teu sangue precioso. A minha família, a toda a nação. E todos aqueles que, de certa forma, não têm Deus no seu coração, ou alguns que até mesmo têm Deus no seu coração, mas não assumiram um relacionamento. Que você possa fazer uma reflexão que você possa fazer uma reflexão na sua vida. Nós somos tão insignificantes diante da grandeza de Deus. E Deus ele permitiu que esse vírus aí ele venha demonstrar para nós a nossa incapacidade, a nossa dependência dele. Que se não for a misericórdia dele, nós já teríamos sido consumidos. Eu louvo a Deus pela minha vida, louvo a Deus pela minha família, louvo a Deus pela sua igreja e pela vida de cada um. Obrigado pela sua atenção, que essas palavras ela possam chegar ao teu coração e aquilo que eu não consegui expressar com as minhas palavras, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no coração de cada um e nós venhamos a chegar diante de Deus. Muito obrigado, uma boa noite a todos.